Como é bom nós termos essa iniciativa e entender a oportunidade que nós temos de nos reunirmos e adorar o Seu nome. De nós entendermos que essa edificação está dedicada a adorar o nome do Senhor. E a nossa alma dizer o que o salmista disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não estava perguntando e nem sendo questionado, eram afirmativas. Davi ouviu, não foi uma resposta de uma pergunta e não foi uma pergunta para Davi. Entenda esse salmo. Davi ouviu alguém falando espontaneamente: alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Obrigado, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de eu começar a ministrar, eu quero te falar uma coisa. O teu nível de intimidade com Jesus não está pautado naquilo que você ouve dele, mas com o que você fala. Nós achamos que a intimidade está dentro daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que o Senhor nos ordena, daquilo que nós ouvimos, mas não, é daquilo que nós falamos para o Senhor. Ontem eu estava em um lugar, ontem eu estava tendo um dia de lazer com os meus amigos, nós estávamos andando de moto, e aí encalhou algumas motos lá, e eu estava chegando perto de três homens, com um capacete na mão. Aí um dos meus amigos, patrão do seu Alex, disse assim: Ronaldo, qual é a coisa melhor que você faz? Para mim o melhor é andar de moto, cara. Aí eu disse: não, a coisa melhor que eu faço é amar a Jesus. E quando eu fui responder para ele, porque aí eu sou um pouco desse negócio de responder, eu gosto de responder, apesar de eu não saber muito, mas eu tento. Eu já louco para responder ele, o Espírito Santo disse: não explica para ele, eu já ouvi. E aí eu entendi que melhor que tudo é o Senhor nos ouvir. Porque a nossa adoração está pautada em falar do Senhor. Quão o Senhor é bom, quão Ele é maravilhoso, quão Ele é extraordinário. E aí quando eu me sentei, eles perguntaram para mim: cadê a tua moto? Eu disse: está lá, o Diego tira para mim, ele se vira. E eu sentei assim, eles ficaram olhando assustado para mim. Aí eu disse: a segunda coisa é estar com a minha esposa. Claro, no irmão Domingo, né? E eles ficaram sem entender nada. Certo? Eles pensaram assim: tá, mas o que ele está fazendo aqui andando de moto se eu não gosto disso? Não é que eu não gosto de andar de moto, eu amo andar de moto, mas mais do que tudo eu amo o meu Jesus. Nós ficamos com muita expectativa pelo extraordinário, esquecemos que quão é bom o Senhor nos ouvir, não é nem Ele falar conosco, é Ele nos ouvir. E aí quando eu olho para o Salmo 116, eu fico maravilhado, a expressão que ele traz e a importância disso. Ele vai dizer assim no Salmo 116, que é anônimo, ele diz: amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez grandes coisas? Não. Ele diz assim, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Talvez nós nunca se assentaremos com o presidenciável, talvez nós nunca falaremos com o Elon Musk, talvez você nunca falará com aquela pessoa que você gosta de futebol, da moto, com aquela pessoa que você gosta de algum esporte, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está disposto a nos ouvir. E aí ele continua dizendo: tá, mas ele ouvia a tua voz, e daí? Por quê? Ele não estava preocupado com o que o Senhor fez por ele. Isso fica em segundo plano. Primeiro ele queria dizer para todo mundo que o Senhor ouviu ele. E aí ele vai dizer assim: porque inclinou a mim os seus ouvidos. O que o Senhor fez por ele vem em segundo plano. Ele estava interessado em dizer para os seus ouvintes que o Senhor ouviu ele. Ei, deixa alguém me ouvir, o Senhor ouviu a minha voz. E aí às vezes nós estamos tão interessados a ouvir o Senhor, e isso é muito bom quando nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós se esquecemos que o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, deseja nos ouvir.
Ah, quantas coisas Ele quer ouvir de você. Quantos segredos que você ainda não contou para Ele. Quantas aflições ainda você não trouxe até Ele. Às vezes você fica dizendo, olha, são coisas pequenas. Não, não, não. Tudo que Ele quer ouvir, o que se passa aí no seu coração. Tudo que Ele quer ouvir e que está disposto a ouvir e deseja ouvir, é o que está rolando dentro do seu coração. Porque aí vem o segundo plano daquilo que esse salmista anônimo ele queria falar a nós. E aí ele começa a dizer o que o Senhor fez com ele. Ele estava cercado por cordéis de morte. Pela leitura que eu li e aquilo que eu entendi, esse homem estava com lepra, porque ele diz, as minhas ataduras foram tiradas. E ele está dizendo, o Senhor me ouviu. E tudo que ele levou para aquele Deus poderoso não foi algo que ele tinha feito, não foi algo que ele tinha construído para o Senhor, não foi algo que ele tinha feito com suas mãos, não. Ele, Senhor, ele colocou todo o seu coração a Jesus e disse, Senhor, os cordéis de morte estão me cercando. Meu coração está mal, Senhor. Ele chegou ao ponto de dizer que todas as coisas, todos os homens eram mentira. Mas aí ele volta de novo e diz, eu criei. Então eu falei ao Senhor. Sabe por que nós paramos de falar as coisas para o Senhor? Porque nós não cremos mais. Às vezes os sonhos parecem tão grandes, às vezes as coisas parecem tão pequenas. Elas são coisas tão distantes uma da outra, que às vezes parecem tão grandes e às vezes parecem tão pequenas, elas não estão no meio, que nós deixamos de falar ao Senhor. Às vezes nós deixamos de comunicar ao Senhor. E nós deixamos tantas coisas dentro do nosso coração. E aquilo vai criando coisas ruins a nós e nos levando a um lugar aonde nós só esperamos pelo extraordinário. Porque se amanhã eu me acordar e o Senhor resolver a minha vida, Ele é Deus na minha vida. Mas o Deus Todo-Poderoso não está sendo mais Deus para mim quando eu falo com Ele. Quando eu digo para Ele que o meu coração está arrebentado, quando eu digo para Ele que eu pensei mal do meu irmão, quando eu digo para ele que hoje eu fiz um culto ruim a ele, porque eu tenho um problema de terceirizar tudo, meu irmão, mas eu não coloco meu coração para Deus, eu não coloco meu coração para Jesus. Se eu não prestei um bom culto ao Senhor, não foi porque eu não quis falar com Ele, e culto está correlacionado a eu falar com o Senhor, eu proferir palavras ao Senhor, do Senhor. Eu terceirizo e coloco a culpa em alguma coisa. Porque eu cheguei atrasado, porque hoje meu dia não foi legal. E aí eu não vou nem colocar nada daqui de dentro, porque hoje o meu dia foi uma tragédia. Mas tudo que o Senhor quer no dia dá tudo tragédia. Tu adorar a Ele e dizer, Senhor, como o meu dia foi mal hoje, mas mesmo que Tu não resolva nada disso, Tu continua sendo bom. Porque é muito fácil dizer que o Senhor é bom quando Ele fez alguma coisa por nós, irmão. Mas quando nós dissemos que o Senhor é bom, mesmo que Ele não faça nada, é onde Ele inclina os seus ouvidos a nós. E eu posso conjecturar, porque dentro da teologia me é permitido isso. Ele vai dizer assim, eu gostei desse cara, eu vou me inclinar aqui. E se inclinar para você entender o que... Eu posso sentar aqui, o nosso pastor senta. Ele está dizendo para nós, o Senhor inclinou os ouvidos. Ele está sentado em alto, um sublime trono. Ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Gostando desse cara aí, deixa eu ver o que ele tem para falar para mim. Ei, arabaxou, carai. Às vezes a gente não entende algumas coisas que o Senhor faz conosco. Às vezes algumas coisas são tão grandes para nós que é necessário que Ele tire de nós algumas grandiosidades de dentro do nosso coração, para que nós possamos entender que o simples é o extraordinário de Deus.
quando Abraão teve o filho chamado Isaque, a promessa, Deus disse para Abraão: Abraão, pega lenha, pega fogo, pega o teu filho Isaque e entrega ele para mim. Sacrifique ele a mim, Abraão. O Senhor não disse qual era o monte. Ele disse: sai caminhando, Abraão. O que Deus precisava entender, fazer Abraão entender que Isaque não tomaria o lugar de Deus. Algumas grandiosidades têm tomado o nosso coração. Algumas construções e edificações que nós fizemos no nosso coração têm tirado a simplicidade do Evangelho do nosso coração. E quando eles vão indo a um lugar até o Senhor mostrar aonde era o monte, Isaque olha para Abraão e diz: papai, onde está o cordeiro? Quando Abraão fala com Isaque, Abraão não está falando com Isaque, está falando com Deus. O Senhor proverá. Entenda que o Senhor vai precisar derrubar algumas construções, edificações em nosso coração e matar algumas coisas no coração para nos tornar um evangelho simples, nos tornar um evangelho onde nós éramos apaixonados em dizer para o Senhor: Senhor, o meu dia foi péssimo, mas o Senhor é bom. Entenda que quando eu abandono o simples com o Senhor, eu começo a fazer algumas coisas com a minha própria força, com o meu próprio desejo, e a minha fé é afetada e tudo pode se tornar mentira dentro do meu coração. E aí você vem para o culto e tem alguém rachado de chorar, irmão, tu conhece a vida dela, e você olha e diz: não, essa pessoa não está adorando a Jesus, ela está colocando as suas emoções para fora. Não, ela está adorando. Porque se Jó foi capaz de adorar o Senhor sentado em cima de um monte de cinzas, se raspando com um caco de telha, o que não somos capazes em fazer para adorar o Senhor? Qual será a enfermidade? Qual será o custo financeiro? Qual será a aflição? Qual será a perseguição que nos tirará de adorar ao Senhor? Mas talvez a memória de algumas construções, aquilo que foi formado em nosso coração por nós mesmos, pode nos tirar de adorar o Senhor. E o Senhor nos deixa um exemplo bíblico para isso, no livro de Esdras. O livro de Esdras é um povo que é responsável em construir um templo para o Senhor. Mas eles tinham uma construção tão grande cravada em seus corações, de tanto marfim, tanto ouro, tanto cedro do Líbano, tanto especiarias, que nada seria capaz de descer a glória do Senhor novamente, se não fosse através daquele modelo criado já aos olhos dele, no coração dele. E deixa eu te dizer, quem deu essa planta foi o próprio Senhor a Davi, e qual Salomão teve a incumbência de colocar isso em prática e construir esse templo. Mas quando eles são levados cativo para a Babilônia, em 70 anos eles ficam lá. O Senhor estava desconstruindo no coração deles algo tão grande que eles construíram em seu coração, que agora o simples já não fazia mais parte de uma adoração para eles. Eles só adoravam o Senhor com grandes coisas, grandes colheitas, e eles pararam de adorar o Senhor todas as manhãs, quando se levantavam e diziam: Senhor, obrigado por esse dia. Eu não tenho o que te oferecer, Senhor, mas eu tenho a minha vida a oferecer a ti, eu tenho os meus dias a oferecer a ti. Eu não tenho uma oferta, eu não tenho um dízimo, porque eu estou desempregado, a minha conta está negativa, mas eu quero oferecer a minha vida a ti, Senhor. Ei, lavaço, querácia. Mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é
E deixa eu te dizer, nós temos tendência a criar isso em nosso coração, porque nós caímos em inércias emocionais e ficamos tão presos a isso que não conseguimos sair mais de lá. Perceba que a maior promessa que Deus fez para nós não foi nós andarmos em ruas de ouro e muros de cristais. Não. Mas nós ouvimos isso por muito tempo, porque tinha tantos pregadores com vidas financeiras frustradas que eles deixavam de expressar um Jesus que está em meio à simplicidade. Jesus está no dia que você abrir o seu armário e não tiver nada para comer. Jesus está no seu dia que você vai sair desesperado pelas ruas tentando um emprego. Jesus está no seu dia pior da sua vida, onde você não alcançou o seu sonho. Jesus está lá. E nós esquecemos que a maior promessa quando nós sermos arrebatados não são andar em ruas de ouro. Isso lá não vai ter valor, meu irmão. Tem valor aqui para corações que construíram grandes edificações em si, mas lá a maior promessa da nossa vida é ver Deus face a face. E nesse período ao qual o Senhor queria desconstruir coisas no coração do seu povo, o Senhor permite e vai chamar Nabucodonosor de servo. Permite por 3 investidas eles ir a Jerusalém, levar cativo em 3 levas o seu povo e destruir um templo ao qual o Senhor permitiu. Não foi Nabucodonosor com seu poder bélico, com seu poder estrutural que teve a capacidade de fazer isso. Foi porque o Senhor permitiu, disse: meu servo, traga o meu povo cativo, destrua o templo. Mas aquele templo estava tão cravado que agora eles precisavam de toda aquela beleza para adorar o Senhor. Esqueciam de adorar o Senhor nos dias simples. Eles ficam 70 anos lá. Nabucodonosor faz uma devastação em Jerusalém, derruba parte dos muros, o templo por completo, só ficam as bases. Leva todos os utensílios da casa do Senhor, muito ouro, muita prata. O cedro do Líbano é queimado a fogo. Há um regresso do povo, e alguns anos depois do regresso, Esdras é incumbido a escrever esse livro, aliás, da reconstrução do templo. Zorobabel, filho de governante, Jesua, filho de sumo sacerdote, são homens incumbidos de estar à frente desse trabalho. A Bíblia diz que eles estão com sangue no olho, eles estão com vontade. Só que quando eles levantam a primeira parte do templo, os anciões olham para o templo e começam a chorar, porque eles se lembravam da antiga construção. O ouro, o marfim era tão significativo que agora eles não viam mais o Senhor nas simples coisas. O Senhor destruiu tudo para que eles de certa forma, eles viessem novamente ao Senhor, mas ainda eles não tinham compreendido. E aí o Senhor vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, contemporâneos nesse período, para profetizar. Há um desânimo pelo desfecho, pela perseguição de governantes que cuidavam, além do Rio Jordão, que cuidavam da construção, para que não houvesse essa construção. Há um desânimo nesses 2 homens, e eles param a construção, teologicamente falando, talvez uns 16 anos. Então se levantam esses 2 profetas e começam a profetizar. Ageu então vai dizer: porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a casa está deserta? Ageu está dizendo: até quando vocês vão estar presos à mordomia de vocês e vão esquecer de construir algo simples para me adorar? Ageu vai dizer então:
Está relatado em seu livro, ainda no capítulo 1, que com essas palavras o Senhor suscitou o coração de Zorobabel. O que nós precisamos é ter o nosso coração suscitado para o simples. Araia, choker, arabácia. Eu ouvi um testemunho uma vez de um prefeito que foi num culto. E chegou lá, ele não conseguiu se conter por tamanho impacto do Espírito Santo na vida dele. E ele decidiu a sua vida por Cristo. E aí o pastor presidente disse assim: é com muita honra, com muito louvor que nós estamos felizes nesse dia, porque o prefeito decidiu a sua vida por Cristo. E passaram a oportunidade para o prefeito. Ele pega um microfone e diz: olha, irmãos, a festa estava maravilhosa, a palavra estava maravilhosa, apesar de eu não ter entendido. Eu ouvi esse testemunho, irmão, da pessoa que estava nesse culto. A palavra estava maravilhosa, mas o que me chamou a atenção foi a simplicidade de uma senhora de sandália havaiana. Ela adorou tanto esse Jesus que vocês pregam, que eu disse com todo o meu coração: eu quero esse Jesus, porque se ela faz isso na simplicidade dessa mulher, eu quero esse Jesus, porque ela não está com tênis de marca, ela não está com roupa de marca, mas esse Jesus é tão importante para ela, que eu não me contive as lágrimas em ver essa mulher adorar esse Jesus. Ageu, então, ele vai dar uma resposta àqueles corações e vai impactar todo mundo. Ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Como assim, Ageu? E todo aquele ouro, toda aquela prata, aquele marfim, cedro do Líbano, todas as especiarias, tudo, as taças, as bacias de ouro. Não. O que eu preciso é de coração. Porque um simples é um Deus que se move por um coração contrito. Voltemos-nos ao Senhor, pela simplicidade que o Evangelho nos oferece. Oxalá se o Senhor nos fizer rico nessa terra, mas se não continuamos a adorar ao Senhor. E aí o salmista está tão impactado, deixa eu voltar, ele está tão impactado pelo simples fato para nós de o Senhor ter ouvido a ele. Ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Ele me ouviu, Ele me ouviu. Então ele decide: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me destinou. Invocarei o seu nome, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Eu poderia ter dito àqueles 3 homens ontem: o que eu mais gosto é estar aqui andando com vocês, rapazes. E olha, eu adoro quando eu jogo uma laminha em vocês. Mas eu não poderia negligenciar, na simplicidade de uma tarde de sábado, dizer: o que eu mais amo é Jesus. Se eu digo isso a um púlpito num domingo de manhã, pregando na Mevante Jucas, por que não direi eu, quando eu estiver em numa simples tarde, no meio do mato, onde não tem som, onde não tem holofote, eu dizer: uma coisa mais importante para mim é amar a Jesus, o que eu mais amo é amar a Ele. O que Ele tem feito por esses dias, Ronaldo? Ele tem firmado a minha salvação.
fez grandes milagres todos os dias quando eu levanto. O milagre é estabelecido sobre nós pela sua misericórdia. Já fez muitas coisas, irmãos, mas por esses dias eu tenho visto o milagre do Senhor em todas as coisas. Pelo simples fato de eu ser o mais incapacitado entre vós, eu estar aqui nessa manhã ministrando, isso já é um milagre. Mesmo eu ter desejado muito isso, mas sempre me sentir incapacitado, para mim já é um milagre. Como nós chegaremos ao extraordinário se nós não estamos dispostos a viver o ordinário, o simples de Deus? E parece que toda a vida nós temos que trazer algo mais magnífico. Eu tenho que trazer uma palavra que mexa com os corações. Deixa eu te dizer uma coisa: se o simples de Deus não está mexendo no teu coração, não vai ser uma palavra teologicamente extraordinária que vai te levar a esse lugar. Parece que nós estamos abrindo o YouTube, parece que nós estamos buscando alguma coisa, uma palavra extraordinária que nos tire de um lugar onde nós não conseguimos sair, e nós precisamos entender que nós sairemos de lá com o simples fato de dizer: Senhor, eu estou aqui para te falar que os meus dias têm sido ruins. É muito bom, irmão, ouvir uma palavra poderosa, mas o melhor é que essa palavra produza algo em você, e você vem e diga: Senhor, eu estou disposto a entregar o meu coração a Ti, eu estou disposto a contar coisas para Ti que eu ainda não contei. É isso que vai transformar a sua vida. E aí ele, no versículo 15, ele vai falar algo que impacta o meu coração. Ele diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Precioso do original, Yakar. Valoroso, algo de valor. Ronaldo, então o Senhor vê valor na minha morte? Não. Ele está dizendo que Ele depositou algo valoroso em você. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então a tua preciosidade não está porque você é bonzinho, é porque em detrimento à tua salvação foi derramado algo precioso, algo que é mais caro que todo esse mundo, que é o sangue do Cristo vivo. Araço que darabácia. E há muitos anos atrás, um dos pastores dessa nação estava caminhando em um vilarejo simples. E ele passa na frente de uma casa e está alguns amigos dele reunidos. E eles dizem: "Ô, Genivaldo Bento, como é que você está?" E ele começa a conversar e ouve um noticiário na televisão. Neymar acaba de ser vendido para o Barcelona por 56 milhões de euros. Ele disse: glória a Deus, aleluia. Os amigos dele disseram: por que estás assim, Genival? Foi uma simples venda? Não estou assim por causa de Neymar, glória a Deus pela vida dele, mas eu estou assim porque eu sou um negro simples, era cortador de cana, mas eu descobri agora que eu falo muito mais que 56 milhões, o meu valor é o sangue de Cristo, e eu não tenho nada a oferecer a Ele a não ser a minha vida.
Eu não tenho futebol, eu não tenho talento, eu não tenho uma oratória, mas Ele achou em mim algo. Então deixa eu te dizer nessa manhã, quando você não achar valor em nada, ache valor em algo que está dentro de você, a salvação do Cristo Jesus. Alegrai-vos pela salvação. Nós estamos presos muitas das vezes ao extraordinário de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, dentro de mim, Ele não é Deus. Mas quando Jesus despede os 70 homens, eles vão e eles vêm impactados. Meu Deus, Senhor, que coisa extraordinária em Teu nome. Nós repreendemos e as pessoas foram libertas. Em Teu nome as pessoas foram curadas. Eliseu, eu vi. Eu vi. Nenhum espanto na face do Senhor Jesus. Eu vi. Eu vi ele caindo. Eu sei desse poder. Isso não me comove. Porque ele tem todo o poder. Satanás não é páreo para ele. Isso não comove o coração de Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz assim: alegrai-vos por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Não deixe a inércia emocional tirar a alegria pela salvação. Todos os dias de manhã, acordar e lembrar que você vale mais que o passe de Neymar, que você vale mais que o passe do Cristiano Ronaldo, que você é mais valoroso que toda a terra e todo o ouro, todo prata e ouro dessa terra, porque em você está o sangue de Cristo, a qual nenhum ouro, nenhuma preciosidade nessa terra é equivalente para mensurar o tamanho desse valor. Pois se nem Deus, através do próprio Cristo Jesus, falando para Nicodemos, conseguiu expressar o tamanho do sacrifício, quem somos nós para se apegar a alguma coisa nessa terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Deus, meu Pai amou vocês de tal maneira. Se Jesus fosse explicar, Ele tinha capacidade para explicar isso, nós não entenderíamos. Então vocês ficam com um tal, que aí vocês vão conseguir compreender. Porque senão a teologia dos homens vai perverter isso, e vocês vão sair do simples. Então fica com o simples do tal, que aí vocês vão entender. Exalá. Ai, irmão, que saudade. Que saudade de nós vivermos o simples de novo. Que saudade de nós se reunirmos a falar de Jesus sem um motivo de culto. Qual foi a última vez que você se reuniu com alguém sem ter um horário de culto para falar da grandeza dele? Qual foi a última vez que você entrou no quarto, cerrou a porta e Deus estava te vendo, não apenas te ouvindo, que você não foi ali pelo motivo de eu não ser, pedir alguma coisa para você? Você se sentar lá, se deitar, se ajoelhar, se jogar no chão, de qualquer forma, e dizer: Senhor, como Tu és bom. Porque atrás de uma câmera, irmão,
iluminado com a luz, com o microfone na mão, é bom dizer: o Senhor é bom. Mas só você e Ele. Qual foi a última vez que nós expressamos isso para Ele? Dissemos: o Senhor é bom. O Senhor é bom porque todos os dias de manhã eu saio para o meu serviço, eu sei que tem um monte de problema lá. Eu não vou dar conta daquilo tudo, aquilo está me definhando mentalmente, mas o Senhor é bom, porque todas as manhãs eu acordo vivo, e só pelo fato de eu estar vivo e eu estar salvo, nada e nem ninguém vai me impedir de te adorar. Ou aquilo que te tem feito adorar ao Senhor só são as coisas boas. E aí nós se esquecemos do edito que o Senhor fez a nosso respeito. Aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Que o Senhor nos prometeu que Ele voltaria. Ele fez uma promessa quando Ele se ascendia aos céus. Que voltaria. Não interessa se você estiver morto, não interessa se você estiver vivo, mas Ele vai voltar. Mas aí, irmãos, quando nós recebemos o atestado médico, e o atestado médico diz que os nossos dias estão de mal a pior, nós se desesperamos e pensamos em nosso coração: Deus não é bom comigo, porque meu estado clínico não é bom. Deus é bom contigo porque Ele fez uma promessa. Se teu estado clínico te levar à sepultura, aquela sepultura não vai ser párea para o que Ele tem para fazer na sua vida. E aí o povo de Tessalônica estava com esse problema no coração, dizendo: o seu coração, olha, tem uma galera morrendo aí, o Senhor vai voltar, eles não vão estar aqui. Aí Paulo vai começar a escrever à igreja de Tessalônica dizendo: não sejais ignorante. O mesmo Senhor, Ele é o mesmo Senhor no teu dia bom ou no teu dia ruim, no dia da tua dúvida no coração, ou no dia que você estiver mais cheio do que nunca, no dia que você estiver tão vazio ao ponto de querer largar tudo, Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele diz: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E o dormem é um eufemismo para aliviar a dor daqueles que tinham perdido seus entes queridos. Paulo está dizendo: não sejais ignorantes por aqueles que já morreram. O mesmo Senhor descerá dos céus com alaridos e trombetas. Não sejais ignorantes, gente. Paulo está dizendo: vocês não sejam ignorantes por aqueles que já morreram. O Senhor não esquece daqueles que já morreram. Eles ressuscitarão primeiro. E todos nós subiremos juntos. Não interessa o que o seu saldo financeiro fala, o que o teu médico te diz. O que importa é que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o evangelho simples que nos garante nós estarmos com o Senhor no nosso dia ruim. Esse é o evangelho simples que nos garante que dia que tudo der errado, nós estaremos confiantes que é uma promessa que está sobre toda promessa.
Como posso eu, ser um pecador, Ele ter me amado tanto? Eu não preciso de mais nenhum motivo. Como posso eu, quantas vezes eu disse para minha mãe: mãe, cuida do teu Deus, que da minha vida cuido eu. Quantas vezes eu ignorei o Deus de minha mãe. Mas dos céus Ele ouvia e certamente Ele dizia para minha mãe: não leve em conta, dona Dilma, o que Ele está falando. Ele ainda não me conhece. Qual o maior motivo por aquele que um dia eu ignorei, hoje Ele se prostra para me ouvir? Com todos os projetos imensuráveis e magníficos, extraordinários, Ele tem feito, está fazendo e fará. A qualquer hora e qualquer momento que eu entrar no meu quarto ou na minha cama, onde eu estiver, eu parar pelo minuto e dizer para Ele: Senhor, como o Senhor é bom. Prontamente Ele inclina os seus ouvidos e começa a me ouvir. Se isso não é motivo para você adorar esse Deus, você não encontrará nenhum motivo nessa terra para o adorá-lo. Voltemos-nos à simplicidade do Evangelho. Deus construiu grande coisa para o seu povo, mas em seus corações eles se apegaram tanto àquelas grandiosidades que esqueceram de quem criou tudo. Mamãe chegava na congregação de Areias, e eu quero encerrar, e ela via um casal numa bicicleta, irmão. Um casal numa bicicleta, Monarch, com duas crianças pequenas. E aquilo rachava o coração dela. Ela dizia: Deus, eu tenho meu carro, Senhor. Por que eles não têm um carro para vir adorar o Senhor? E um dia ela estava no culto, e aquilo virou cotidiano no culto. Todos os cultos de quinta-noite e domingo ela chegava na congregação, na rua Castro Alves, número 50. Ela dizia: Senhor, por que esse casal não tem um carro para vir te adorar? Eu venho sozinha, Senhor. Esse casal tem duas crianças, eles vêm debaixo de chuva. Mas a mãe disse que a alegria deles era tão grande, as duas crianças batizadas com o Espírito Santo, eles não se continham de tanta alegria. E a mãe dizia: Senhor, por que o Senhor não faz na vida deles? O Espírito Santo disse para mãe: algumas coisas, se eu der para eles, eles não vão se entregar tanto como eles estão se entregando. E um dia, aquele casal comprou um carro, um Uno branco, e eles nunca mais apareceram na igreja. Às vezes o que nós precisamos é que o simples de Deus nos carregue pela eternidade. Talvez se Ele nos der algumas coisas, aquilo vai ser uma edificação tão grande em nosso coração que nós vamos deixar de adorá-lo pelo simples. De entrar aqui e dizer: Senhor, eu quero te agradecer porque o meu dia foi péssimo, mas eu quero te agradecer porque Tu continua sendo o Deus da minha vida. Senhor, Deus, eu quero te agradecer, porque a minha situação financeira, de saúde não está legal, mas o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Quando Jó tentou argumentar com o Senhor, ele não blasfemou, ele foi argumentar com o Senhor só olhou para ele e disse: onde tu estavas, Jó? Aonde tu estavas, Jó, quando eu criei todas as coisas? Quem eras tu, Jó? Ele estava dizendo para Jó: antes de tu ser, Jó, eu já era. Antes que nada subsistisse, eu já era, Jó. Antes do universo, eu já era, Jó.
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu me achei tão grande, que eu achei que se eu oferecesse alguma coisa para o Senhor, eu seria melhor visto pelo Senhor. Eu nunca falei isso em público, eu falo hoje. E aí eu disse: Senhor, a partir de hoje eu não ando mais de moto. Eu prometo ao Senhor que eu nunca mais ando de moto. Eu quero entregar isso ao Senhor. E eu me achei tão grande com aquilo, irmão. Mas aquele desejo me consumia, e cada vez que me consumia, eu ia para a oração e dizia: Senhor, tira isso de mim. Eu te entrego ao Senhor, e o Senhor deixa esse desejo aflorar de mim. Eu não posso ouvir uma moto. Eu não posso ver o meu irmão colocando a roupa de moto, está me consumindo. E aí foi o dia que eu resolvi falar para o Senhor. Eu não dei nada a Ele. E quem sou eu para dar alguma coisa ao Senhor? Quem sou eu para querer oferecer algumas coisas ao Senhor, a não ser a minha vida? E aí o Senhor me disse: eu nunca te pedi isso. Isso para mim não tem valia nenhuma. Eu te pedi uma coisa e você não me deu. Você quase matou a sua família por causa disso. Você não me ouviu. E você me entregou algo que eu não quis. Eu voltei a andar de moto. Mas todas as vezes que eu ando de moto, eu digo: Senhor, obrigado por minha salvação. E ontem, quando nós estávamos indo, o Diego foi arrancar a moto, eu grudei no braço dele. Ele parou, e aí ele já entende. Ele parou, baixou a cabeça. Eu disse: obrigado, Senhor, nós nem éramos dignos de estar aqui. Não se escandalize com o que eu for falar. Nós andávamos de short, sem cueca, porque nós não tínhamos a cueca para colocar. A cueca era só para final de semana. E agora nós estamos aqui, Senhor, obrigado. Guarda no Senhor. E obrigado pela tua salvação. Não tente entregar algo para o Senhor que você não queira. Que isso nada vai ter de valor para o Senhor se você não estiver disposto a entregar a tua vida a Ele. E aí eu mudei a minha oração. Eu disse para o Senhor: tira da minha vida tudo que tiver, Senhor, me afetando em te adorar. Tudo aquilo, Senhor, que estiver impedindo de te adorar, tira. Porque aquilo que não te impede de adorar o Senhor com toda a tua alma e todo o teu coração, irmão, pode deixar lá, não tem problema. Por isso que nós colocamos aqui no telão um jogo. Não tem problema nenhum, irmão. Tem gente que fica escandalizada. E eu também ficava, deixa eu dar uma notícia e ficar escandalizado. Eu ia dizer pro povo: se esse pastor Maico Madureira não é de Deus, esse homem está endemoniado. Mas quando nós entendemos verdadeiramente o que é adorar o Senhor, ei, Xarabácia! Ih, Carabá! Eu não vou orar por você. Não vou orar. Me perdoe nessa manhã de todo o meu coração. Mas eu não vou orar por você. Eu quero que você fale para Jesus o que está te incomodando nessa manhã. A minha oração não tem poder de tirar algo na sua vida que está te incomodando. Ela só tem poder porque ela está embasada no nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Não é pelo pastor Ronaldo. Não. Mas eu quero que nessa manhã você abra a sua boca aí. Eu vou te dar alguns minutos no meio do louvor. E você conte para Jesus o que está consumindo o teu coração.
Você conta esse segredo para Jesus que está tirando a sua paz. Dê oportunidade, pelo menos nessa manhã de 1 minuto, Ele ouvir a sua voz. Se você veio aqui para ouvi-lo nessa manhã, talvez não foi a sua melhor escolha, porque nessa manhã Ele quer te ouvir. E até agora eu falei, irmão, eu espero que você entenda que tudo que o Senhor quer nessa manhã é ouvir a tua voz, mas não ouvir aquilo que o louvor está cantando, é ouvir o que está dentro do seu coração, seja bom ou seja ruim, porque Deus não vai deixar de ser Deus na sua vida, porque você tem algo ruim para contar para Ele. Amaia, sou carabasca. Vai falando aí, nada além, vai dizendo aí para Ele, vai. Só quero e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Escute, dentro do contexto de Ageu, o povo caiu nessa inércia emocional. E quando você cai nessa inércia emocional, você se esquece daquilo que o Senhor já te falou. E parece que todos os cultos do Senhor tem que te falar novamente aquilo que Ele já te prometeu. E aí Esdras vai relatar, e Zorobabel vai replicar aquilo que estava no livro de Esdras. O povo estava com essa inércia emocional, parou a construção por quase 20 anos. E aí o profeta se coloca, começa a profetizar a eles, eles suscitam o vosso coração. E aí eles vão falar ao Senhor: ó rei, ó rei, faça-nos ouvir o edito que foi escrito acerca dos nossos pais. Rei Ciro tinha escrito um edito que foi ditado pelo Senhor, que aquele povo sairia da Babilônia, aquele povo trazeria ouro, trazeria tudo aquilo que foi roubado e levado para a Babilônia, os utensílios da casa do Senhor. Eles retornariam para Jerusalém, reconstruiriam tudo, fariam outro templo mais simples, mas a glória do Senhor seria muito mais grandiosa que o primeiro templo. Mas eles falaram primeiro, disseram: ó rei, faça-nos ouvir o que foi escrito aos nossos pais. A Bíblia vai dizer que o rei, na chancelaria do rei,
Na chancelaria do rei é onde se guardavam os editos, aquilo que tinha sido escrito acerca de uma pessoa, de uma nação. Eles abrem uma gaveta, então eles encontram o edito que escreveu o rei Ciro. E lá estava escrito: vocês regressarão a Jerusalém com ouro, com prata, construirão um templo, e nada e nem ninguém vai tocar em vocês. Nada vos faltará, nenhum sacrifício faltará. Para todas as manhãs vocês adoraram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí eu lhe pergunto: se é uma palavra escrita, dita ao teu respeito, se é uma profecia dita ao teu respeito, o que lhe fez parar de adorar esse Deus no dia da simplicidade? Se não somente o seu coração, se não somente o meu coração. É manhã do Senhor mexer na chancelaria e suscitar os editos ao teu respeito. Mas para isso você deve elevar a sua voz a Ele e dizer: Senhor, faça-me ouvir novamente. Ai, diga ao Senhor, diga aquilo que está dentro do seu coração. Diga aquilo que tem te afligido, que tem te tirado desse lugar. Declare ao Senhor nessa manhã, declare ao Senhor que Ele é bom no meio das suas aflições, das suas angústias, no meio das nossas faltas. Sim, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom, Senhor, nos dias da minha ignorância. Quando eu não entendi o que o Senhor queria fazer na minha vida, quando eu não compreendi o que o Senhor estava projetando na minha vida. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. O Senhor é bom no dia que me faltará, o Senhor é bom no dia que eu estiver, o Senhor é bom em tudo. Aplauda o Senhor. Pastor Ronaldo, mas eu sou tão ruim. Mas Ele não deixa de querer te ouvir. Pastor Ronaldo, eu cometi coisas muito ruins, mas Ele continua querendo te ouvir. Pastor Ronaldo, eu fiz coisas muito ruins com a minha família. Ele está disposto a te perdoar e a sua família te perdoar, se você contar tudo para Ele e rasgar o seu coração. Ei, tudo o que Ele quer é que você rasgue o seu coração. Tudo o que Ele quer é que você rasgue o seu coração e diga: Senhor, como eu fui mal, Senhor, como eu fui ruim. Talvez se você contar algumas coisas daquilo que você fez, o que você pensa para alguém, essa pessoa nunca vai mais olhar para você, mas o Senhor vai se apaixonar ainda mais por você. Sabe por quê? Ele vai olhar lá de cima e vai dizer: esse cara confia em mim. Ele tem uns segredos no coração que ele nunca contou para ninguém, mas ele contou para mim. Eu digo para o Antônio: eu fico muito triste quando conta algo para o seu amigo que tu nunca contou para mim. Porque tudo que um pai quer é ouvir os nossos segredos. Tudo que um pai quer e deseja ouvir os nossos segredos, seja eles bons ou ruins. Ei, rabaço de candarácia. Que o Senhor nos conduza a este dia, que seja um dia reflexivo, e que quando nós chegarmos aqui à noite, nós vemos entregando tudo, irmão. Um culto não é por aquilo que nós vamos ouvir. Baixa o som, irmão, só um pouquinho. Baixa tudo. Os cultos primórdios eram isso aqui, ó, sem banda. Mas todo o povo estava disposto
a ouvir e primeiro falar ao Senhor. Eles vinham com a novidade, se aí eu quero dizer para o Senhor que hoje Ele foi bom comigo. Isso é culto, irmão. Não é por aquilo que você vai ouvir aqui em cima, é por aquilo que você está disposto a entregar ao Senhor. É bom, e nós colocamos isso tudo porque essa igreja ama vocês. Nós estamos dispostos, se tiver dinheiro, colocar muitas coisas nessa parede, nesse chão, no teto, fazer o melhor ambiente para que você se sinta confortável. Mas esse culto não está relacionado a isso. Culto está relacionado a você estar com um desejo em casa de dizer: Senhor, eu estou desejoso em chegar lá, Senhor, e dizer para Ti que Tu és bom, que Tu é maravilhoso. Por isso que o tênis importado, a camisa de luxo, não vai definir o culto de você. Não é a melhor roupa e não é o melhor louvor. Ai, irmão, eu vou falar. Quantos cultos nós saímos daqui, não foi só comigo, foi com o pastor Michael, com o pastor Gustavo. Nós entregamos o máximo de nós entregamos o máximo, nós tivemos a total certeza daquilo que nós estávamos entregando. Mas parece que no final nada aconteceu, sabe por quê? Porque às vezes nós viemos para um culto sem motivação, porque a nossa motivação está embasada naquilo que o Senhor nos dá e não por aquilo que Ele é. E o culto não é por aquilo que o Senhor te dá, é por aquilo que Ele é na tua vida. E o que Ele é, irmão, na minha vida? É salvação, meu irmão. Ele te salvou, Ele derramou sangue na cruz do Calvário para te salvar. Então adore o Senhor sem motivo nenhum, somente por porque Ele te salvou. Ai! Nós estamos tentando uma receita para nós voltar a ver o paralítico andar, o cego enxergar, as pessoas ser batizadas. E eu vou falar por mim, irmão. Tem dia que eu vou embora frustrado. Parece que eu não alcancei a receita. Mas se você não viver comigo, com o pastor Mai, com o pastor Gustavo, o pastor Ala, no culto, com os irmãos que estão aqui louvando, não vai ter receita suficiente para suprir o seu coração, se você não estiver a adorar o Deus da tua salvação. Alegrai-vos pela vossa salvação, diz a Bíblia. Isso. Desliga aí, irmão, desliga aí, para tudo. Quero ver se você está disposto a adorar sem um som. Não toca mais. Eu estou desejoso, irmãos, por cultos que antes do louvor as pessoas já estavam falando em línguas estranhas. As irmãs já estavam cantando cânticos espirituais. Já tinha alguém profetizando, já tinha alguém dizendo com a geladeira vazia: como o Senhor é bom! Ai, achou que era bácia. Isso, diga a Ele. Não seja motivado por um som, não seja motivado pelo ambiente, mas seja motivado pelo Deus Todo-Poderoso, um Deus todo maravilhoso, que mesmo no dia da tua angústia, mesmo no dia da tua falta, você adore Ele. Esse é o som da igreja, não é o que sai dessas caixas. Esse é o som da igreja. Esse é o som da igreja.
Culto é aquilo que eu replico, aquilo que já foi feito em um quarto com a porta cerrada onde ele estava me vendo. Talvez você esteja replicando um som que está sendo cantado aqui, mas o teu coração não está replicando aquilo que foi feito no quarto. Comece a colocar aqui, neste lugar, aquilo que está no seu coração. Comece a entregar ao Senhor e Ele vai começar a transformar os seus dias. Irmão, nós estamos entregando algo de muita excelência. Eu desconheço casa e eu não sou orgulhoso do que eu vou falar aqui, irmão. Porque eu conheço muitas igrejas em Tijucas. Eu congreguei no maior ministério em quantidade de templos e pessoas nessa cidade. E eu desconheço casa que entregue maior excelência do que essa. De som, mídia, conforto, entrega. Investir aquilo que está entrando. Se você for no Kids, a minha casa não é tão maravilhosa como o Kids. Mas se nós não entregarmos o nosso coração nesse lugar, gente do céu, eu vi um culto em Guiné. Eles estavam tocando, irmão, e cantando com uma lata branca. Não tinha cadeira. O chão era de barro, a igreja era de lona preta, mas o som era extraordinário. As crianças, o pastor dizia: nós não temos o que comer, essas pessoas não têm o que comer, mas elas estão alegres. Não esteja motivado por aquilo que nós temos nas nossas mãos, mas seja motivado por aquilo que está no nosso coração. Seja motivado por aquilo que Jesus fez por nós, a nossa salvação. Rabaço, agora eu vou orar por ti, somente para te despedir, porque eu não tenho palavras mágicas para ti. Eu tenho um Jesus que vai transformar os teus dias. E hoje eu não estou incumbido a dar uma resposta dele para ti, mas eu estou incumbido a te incentivar você a falar com Ele. Então somente vou te dar a bênção pastoral, irmão, que é o meu dever como pastor nessa manhã. O demais é com você. Vai à luta, vai à tua labuta. Conta para Jesus, porque eu conheci uma mulher, e eu conheço ela. Quando ela estava no amanhã com o armário vazio, ela não tinha mais nada de comer, nada a dar para os seus filhos comer. Ela dirigiu uma palavra de oração ao Senhor. Ela abriu o armário da sua casa. Tem que ser louco, irmão, para fazer isso. Eu quero essa loucura na tua vida. Ela abriu os armários da sua casa e ela disse: olha aí, Senhor, os meus armários estão vazios. Eu preciso de alimento. Amanhã eu faço o último café, sem bolacha, somente café para os meus filhos. Despeço eles para o colégio. Não tenho nada para o meio-dia. Isso foi 3 horas da manhã. Eu conheço quem falou para Jesus e conheço quem ouviu de Jesus. O céu, irmão, não é um lugar que você deposita, é um lugar que vai para lá e volta. Jesus disse: não te maravilhares, Filipe, acerca de eu ter visto tu numa figueira, mas se maravilhares daqui para frente, porque os anjos estarão subindo e descendo sobre mim. Os céus é algo que tudo que você manda para cima não fica lá, irmão. Ele não retém nada, devolve tudo de volta. Aquela mulher disse: olha aí, Jesus, não tem nada. Mas ela não criticava, ela adorava. Mas amanhã, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai prosperar na minha vida. Quando era 9 horas da manhã, o pastor presidente dela encheu a porta-mala de comida. E um Ranger, irmão, encheu de comida, cabia muita coisa. Encheu, eu estou dizendo, encheu. Vem se aproximando do terreno dela. Quando ela viu o pastor se aproximando, ela disse: esposo, pega a cadeira e bota na rua, nós não temos nenhum café para fazer para ele. Eu estou com meu coração constrangido. Eles correram buscar a cadeira, botaram debaixo do pé de árvore. O pastor se assentou, ele, a sua esposa e o seu filho, e os dois. Ele olhou para aquela mulher e disse: sabes o que eu vim fazer aqui? Ela disse: não. 3 horas da manhã eu ouvi a tua oração, eu vi os teus armários abertos.
Os céus não precisam de um som, o céu não precisa de um telão, o céu não precisa de um microfone. O que o céu precisa é um coração disposto a falar para Ele. Abra a tua porta. Eu sei que não tem nada dentro desse armário. Não precisa ficar envergonhada. Eu vim trazer suprimento nessa casa porque eu ouvi a oração que tu fizeste para o teu Deus de madrugada. Aleluia. Estenda a tua mão para cá agora. Perdão pelo horário. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos conduza nessa manhã, Senhor, com uma certeza que os céus nos ouvem, Pai. E que nós estejamos gratidão no coração por isso, Senhor. Porque Tu nos ouves e continua nos ouvindo no pior dia da nossa vida. Então que o Espírito Santo nos conduza. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante. E que o amor de Deus seja constrangedor em nossas vidas. Vá em paz, irmão. Abraça o teu irmão. Pelo amor de Deus, produza algo neste dia com os céus em nome de Jesus. Vá em paz.